O general Eduardo José Barbosa, presidente do Clube Militar, alertou para a conduta de ministros do Supremo Tribunal Federal que, segundo ele, vem prejudicando o país. Comentando a decisão de transferir para a Justiça Eleitoral os julgamentos de crimes comuns sob a alegação de conexão com Caixa 2, o general afirma: fica evidente uma ofensiva contra a Operação Lava Jato, deixando a suspeição de haver uma disputa pelo poder no âmbito do próprio Poder Judiciário ou uma tentativa de favorecer a defesa de corruptos, ou mesmo as duas coisas. O general também aponta o caráter ditatorial do inquérito aberto de ofício pelo presidente do Supremo para investigar fatos indeterminados, afirmando: em atitude presunçosa, arrogante e mesmo raivosa, esta decisão abre brechas para abafar o direito constitucional de manifestação de todo brasileiro e da própria imprensa. Ouça o texto do general Eduardo José Barbosa. O Supremo Tribunal Federal decidiu, por 6 votos a 5, que processos envolvendo crimes como corrupção e lavagem de dinheiro que estiverem associados à prática de Caixa 2 devem ser enviados à Justiça Eleitoral. Um dos ministros vencidos no julgamento foi taxativo. É difícil de entender e é difícil de explicar para a sociedade por que estamos mudando uma coisa que está funcionando bem para o país. Não adiantou. No que diz respeito ainda aos votos favoráveis à nova sistemática, fica evidente uma ofensiva contra a Operação Lava Jato, deixando a suspeição de haver uma disputa pelo poder no âmbito do próprio Poder Judiciário ou uma tentativa de favorecer a defesa de corruptos, ou mesmo as duas coisas. Outro ponto a ser considerado é o de que, numa votação terminada em 6 a 5 no STF, fica nítida a incerteza do tribunal quanto à legislação em vigor, deixando claro que a solução do impasse recai sobre o legislativo, afetando diretamente o princípio da segurança jurídica. É sabido que a Justiça Eleitoral não tem estrutura para apurar e julgar esses crimes. Os juízes eleitorais estão, pode-se dizer, en passant, pois atuam só nos períodos de eleição. A Justiça Eleitoral não teria, em tese, como dar continuidade às operações que a Lava Jato iniciou no combate à corrupção, ainda que somente restritas ao Caixa 2 de crimes eleitorais. O pacote de medidas elaborado pelo ministro da Justiça e já entregue ao Congresso contém uma proposta no sentido de direcionar esses crimes para a justiça comum. Caso essas medidas sejam aprovadas, a decisão do STF poderá trazer mais incertezas à nação. Ainda durante esse julgamento, o presidente do STF determinou a abertura de um inquérito sem objeto determinado para apurar contestação, ofensa, crítica ou ameaça contra os ministros e seus familiares. Por que não se pode criticar ou contestar? Em atitude presunçosa, arrogante e mesmo raivosa, esta decisão abre brechas para abafar o direito constitucional de manifestação de todo brasileiro e da própria imprensa. Ofensas ou ameaças contra qualquer cidadão já são tipificados como crime. Como fica a liberdade constitucional de expressão, defendida e alardeada, que, entretanto, só é admitida para falar positivamente? Somente nas ditaduras isso acontece. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.